Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Espero que o episódio de hoje seja o primeiro de muitos, porque a gente vai falar hoje sobre uma grande dor do mercado, as vendas. E nós vamos falar com quem? Com o maior especialista que eu conheço, Leandro Barbancho, né? Meu amigo, sou seu fã. Legal. Né? E vamos tirar essas dúvidas aí. Leandro, primeiro se apresenta para a turma aí. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né? Para mim é uma honra estar aqui com você. O Evandro é meu amigo de longa data. Bom, eu vendi um produto que ninguém queria comprar, você sabe bem dessa história, Sim. Mas talvez a sua audiência não conheça, né? Então comecei a minha carreira vendendo plano funerário. Até 2015 eu estava nesse segmento. Depois de 2015 eu comecei uma jornada, montei uma empresa de consultoria comercial. Nessa empresa de consultoria comercial eu trabalhei até 2021. Em 2021 fui empreender no ramo de seguros também, e aí tem muita história nessa jornada de vendas, mas eu acho que a parte mais legal aí dessa história toda, tanto no momento em que eu trabalhei no segmento funerário até agora, Evandro, é que eu desenvolvi, né, e você participou da construção do método de vendas lá atrás, né, que a gente também vai poder falar um pouco aqui, mas basicamente isso, sou um vendedor igual você, né, a gente já trocou muito sobre essa história de vendas, inclusive, para mim, uma grande referência de vendas foi o seu pai, o seu Brasil. A gente teve a oportunidade de falar, então, tamo junto. E parabéns pelo trabalho que você tem feito, pelo movimento, pela comunidade que você tem desenvolvido e criado aqui, que eu acho que isso ajuda muito, né? Não só no empreendedorismo, no seu segmento, mas em outras áreas também. Obrigado. Realmente bem-vindo aí. É o que você falou, né, Leandro? Vamos dizer assim... Eu criei um ecossistema, a gente acabou acontecendo um ecossistema, e só que a hora que a gente vê, a grande dor do ecossistema é vender. Sim. Eu tenho usado muito a palavra que é o seguinte, quem quer crescer só tem um jeito de crescer, vendendo. E quem tá grande só tem um jeito de não diminuir. Continuar vendendo. Continuar vendendo. Continuar vendendo. Então, quem é pequeno acha que essa é uma dor só de quem... tá querendo rampar, tá querendo crescer. Mas, na verdade, é uma dor constante, né? Não vamos falar que é universal, porque o mundo inteiro é uma generalização, mas verdadeiramente é o que você falou. Quando você é pequeno, aonde vai trazer a receita para você conseguir novos projetos? Venda. Depois, quando você cresce muito, a responsabilidade com o seu projeto provém do resultado de vendas também. Então, no final do dia, a gente o tempo inteiro vai estar falando, né, dessa dor. Mas também acredito muito, né, Evandro, como você falou, a importância da gente pensar nesse ecossistema. Porque fala-se muito em ecossistema, mas eu acho que é bom a gente aprofundar um pouquinho mais no que é um ecossistema verdadeiramente, né? De como a gente compõe vendas, marketing, o seu back-office, tudo que compõe esse ecossistema, né? Sim. Bom, mas já que você falou de comunidade, de ecossistema, o pessoal do Constru Clube sempre prepara um presentinho. Então tá aqui uma caneca para você lembrar do dia que você veio no... Olha, super personalizado, hein? Aí, ó. Isso aí. Muito bom, obrigado. Muito carinho, obrigado. Né? Obrigado. Muito bom. É isso aí. Isso aí, hoje Evandro, plateia. Evandro, sabe o que eu ia falar? Eu assisti... Nosso primeiro episódio com plateia. Eu assisti o Jô Soares e o cara servia alguma coisa dentro da caneca e ninguém sabia o que era, né? Era um segredo que tinha dentro da caneca. Que é a mesma coisa, não vamos falar o que é. Vamos se primeiro água, gole. Chá, vamos primeiro gole, você vai saber. Mas muito obrigado, olha que bacana. Mas é isso aí. Isso aqui, né, já é já faz parte do processo de vendas, né? Como é que você vai encantando o seu cliente depois? E o Evandro me convida aqui. Aí eu chego aqui, a expectativa é bater um papo com ele. Aí como é que ele entrega mais que o combinado? Ele me entregou uma caneca. Ah, é simples? Não. A caneca talvez seja simples, mas o gesto conecta muito, né? Sim. E esse é um desafio pra gente em vendas, né? Sim. Como é que você consegue conectar com as pessoas, né? Por mais tempo. E como é que você tem que alterar, né? Poxa, antes da gente vir pra cá, tomei um café com nosso grande amigo, né, Fernando, e a gente estava falando exatamente disso, que era o quê? Que é sobre um método, ele tem que estar sendo sempre ajustado, um processo ele tem que estar sendo sempre otimizado. Ou seja, por quê? Porque é muito comum, né? Que nem um pouquinho antes aqui a gente estava falando do corretor
que tem que ser videomaker. Sim. Né? Vamos dizer assim, cara, o corretor tem que ser videomaker, mas o corretor que entrar para ser videomaker hoje, ele já está atrasado. Sim. Ele já tem que pensar em ser alguma coisa diferente, porque todos os corretores já ele vai são ter que ser o videomaker 2.0, porque o videomaker já foi. Exatamente, exatamente. Sim, então assim, então eu acho que o processo de vendas, o processo, a gente vai falar bastante aqui sobre cultura, ele tem que nascer de dentro para fora. Sim. Né? Há poucos dias atrás eu mudei a minha descrição na bio do Instagram até para eu começar a me convencer. Sim. Do que eu tirei de sócio para diretor comercial. Ou seja, cara, eu não sou o diretor comercial? Sou, eu também sou sócio. Mas minha atividade principal é cuidar do comercial da empresa. Né? Então, assim, eu tenho que me assumir, né? Vendedor. Você tocou num ponto importante, Evandro, que é bom o que você falou. Olha só, as pessoas têm uma dificuldade de se assumir vendedor. Tá? E aí, para dentro do seu universo, mais difícil ainda. Por que é mais difícil no meu ponto de vista? Porque é o que você acabou de falar. É mais legal você ser CEO... Sim. Ou você ser vendedor? O ego é mais legal melhor. Você ser diretor executivo ou você ser diretor comercial? Sim. Verdadeiramente, cara, a gente precisa realmente trabalhar muito na cabeça das pessoas a importância de se assumir vendedor. Por quê? Porque se as pessoas não se assumirem vendedor, elas não vão conseguir se vender. Sim. E o que na área de serviço a gente precisa mais trabalhar e fazer é exatamente, a gente precisa começar a se vender mais. Sim. Porque as pessoas vão comprar as pessoas. Depois elas vão comprar os produtos ou serviços. E dentro do seu segmento, eu acredito que é muito isso. Por que eu vou contratar o Evandro para fazer a minha obra? Por que eu vou contratar a empresa A, B ou C para me acompanhar nesse processo? Simplesmente porque o Evandro se posicionou, porque ele se assumiu, porque ele vendeu mais. Acho que as coisas que você tem mais escutado nos últimos tempos é a mudança que você deu na sua carreira, porque eu te acompanho há bastante tempo. Então, na sua trajetória, você saiu do ramo imobiliário, lá com seu pai, depois do ramo imobiliário, você se posicionou como um construtor, fez grandes obras, e depois você falou, não, cara, agora é hora de ir pro digital. E na hora que você vai pro digital, você precisa vender muito a sua imagem. E você só vende a sua imagem se você se assumir. Sim. Então a gente bate muito nessa questão do processo, eu tenho que falar que eu sou vendedor. Né? O cargo CEO, o que o CEO faz? Cara, ele precisa vender a cultura da empresa para uma estrutura inteira, basicamente. E ele precisa fomentar isso diariamente. E então, se assumir é muito importante. Então, e essa questão do se assumir, né? Tá na moda agora a história de você ser o maior influenciador do seu próprio negócio. Né? Mas quando a gente faz isso, muita gente confunde e muita gente, ao meu ver, torna isso pesado. Entendeu? Eu acho que a melhor forma de você ir para a internet, vender na internet, se assumir na internet, é fazer algo que seja leve para você. Sim. Né? Ou seja, eu vim aqui gravar o podcast com a mesma roupa que eu costumo vai trabalhar. É isso. Você entendeu? Ou seja, você não tem que se arrumar para isso. Então você vai fazer vídeo, vai fazer onde? Na sua obra. Né? Você vai fazer... Você tem que se arrumar para tudo. Não só para isso. Exatamente. Então, quando você torna essa jornada leve e realista, todo mundo entende isso do outro lado. Sim, concordo. Você entendeu? Ou seja, a maior dificuldade que a gente tem, a gente gravou uma websérie, né, onde a gente mostrou a obra, toda a parte de acabamento, isso, aquilo. Eu achei um método de chamar as arquitetas e os decoradores para ir lá gravar. Sabe qual era? Sim. Tô com um problema na obra, você pode vir aqui? Posso. Aí ela vai e a gente grava. Porque se você fala para ela, olha, nós vamos ter uma gravação, e isso e aquilo e tal, aí quer ir no cabeleireiro, quer ir isso, quer ir aquilo, e aí o vídeo não dá like. Sim. Por quê? Porque as pessoas não conectam com isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que um construtor, né, que é ou qualquer pessoa que queira ser o influenciador, é tornar essa jornada leve. Né? Concordo. Ou seja, assim... E eu acho que a gente precisa trazer uma realidade, e eu acho que você que acompanha a rede social, as pessoas criaram uma ideia de que a rede social é o mundo da Alice, no País das Maravilhas, que tudo dá certo, que tudo funciona. E o empreendedorismo de verdade, as vendas de verdade, não é assim.
A gente tem muito desafio diário, manter uma cultura de vendas de pé não é fácil. Fazer gestão das emoções próprias já é um desafio. Imagina você fazer gestão das emoções das pessoas que estão lá no seu time. Como é que você cuida disso? Então, a internet, a gente não pode romantizar a internet. Eu acho que o grande ponto hoje é que as pessoas romantizam a internet. E elas querem um resultado imediato, porque elas acompanham alguns influencers que têm resultados financeiros imediatos e elas acham que isso vai acontecer. Cara, para mim, tá? O canal digital é um canal para alcançar pessoas. E o vendedor, o empresário, essa história de colocar a sua cara na empresa é porque, de novo, vou repetir a frase que eu já falei. Pessoas comprando pessoas. Sim. A marca, o brand, a marca é muito forte, mas ela precisa estar conectada com alguém. Sim. Que valida aquilo. E essa validação vai atrair mais público e, consequentemente, vai gerar mais negócios, né? E conectada no lado comercial, né? Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Claro. Vamos lá. Sim, todo mundo fala, eu acho que a palavra do momento se chama cultura, né? Sim, com certeza. Né? Assim, toda hora é isso daí, né? É a cultura, é a cultura, é a cultura. Define uma cultura de vendas pra gente. Para mim, a cultura é o simples, bem feito todo dia. Qual que é a maior dificuldade das pessoas? Repetir todos os dias algumas rotinas simples. Vamos lá, Evandro. Você tem dificuldade de fazer uma reunião de 15 minutos com o seu time todo dia? Tenho. Cara, então... Mas tem que fazer. Mas tem que fazer, isso é cultura. Então, é o simples, bem feito todo dia. Com isso, quando eu faço uma reunião todos os dias de 15 minutos com o meu time, eu estou conhecendo mais o meu time e, consequentemente, eu estou entendendo o que aquele público gosta mais. Então, no meu negócio, a nossa cultura é uma cultura da motivação, não só pela motivação financeira. Eu brinco que o vendedor gosta de comida e de dinheiro, nessa ordem. Então, assim, dentro da nossa cultura, cara, a gente implantou um café da manhã para o vendedor. Então, o vendedor chega lá, ele tem que chegar um pouco mais cedo, ele tem um café da manhã com pão, com café, com leite, né? Então, isso é uma parte. O cara chega de manhã, ele se alimenta. Depois que ele se alimenta, tem mais 15 minutos que ele pode participar, se ele quiser, de um momento de oração. É livre. Então, o cara chega, ele se alimenta, ele alimenta o corpo, depois ele vai alimentar o espírito. E depois, antes de começar o dia, a gente tem lá as nossas lideranças, o nosso coordenador, falando 15 minutos, como foi o dia anterior, se tem algum recado importante para esse dia, o número de vendas que a gente precisa fazer naquela semana. E depois disso, aí nós vamos entrar no motivacional. É o grito de guerra, é um barulho, é alguma coisa que muda o estado das pessoas. Para mim, a cultura, por que é o simples, bem feito? Porque eu preciso mudar o estado das pessoas constantemente. Sim. Se o cara chegou triste porque ele não conseguiu tomar café na casa dele, se ele tomou um café, ele mudou o estado. Se ele teve um problema que ele não acha que ele tem solução, ele vai buscar naqueles 15 minutos de oração alguma luz. Então, o tempo todo é mudar o estado das pessoas para que elas façam o que precisa ser feito de forma mais leve, igual você acabou de falar. Sim. Criar um ambiente de vendas hoje, Evandro, é desafiador por quê? Porque as pessoas rotularam vendas como algo muito pesado, de cobrança, de meta, de que, se eu não fizer eu vou ser demitido. Cara, lógico que toda empresa precisa dar resultado, porque não é filantropia. Então, o nosso esquema é resultado. Mas a gente cria uma cultura para ser leve. E para mim a cultura é isso, fazer o simples bem feito todo dia. Cara, começa pela reunião. Sim. Entendi que o meu time... Eu escutava vendedores falar assim, olha, cara, às vezes eu não consigo tomar café. Como é que o cara vai ligar? Como é que o cara vai atender um cliente se ele tiver com fome? Sim. E essa então, cultura... Você entende que é simples? E essa cultura, ela não é só na venda, não é uma cultura só de venda. Que nem, por exemplo, você falando, eu tô lembrando uma obra que a gente trabalhou, que era o seguinte, era o contrário. Era a última meia hora, engenheiros, mestres de obras e encarregados tinham que ir pro café tomar café. Cultura. Bater papo. É isso. Por quê? Porque ali eles se comunicavam, ali ele entendia a dificuldade que estava a obra, ali ele entendia os sonhos de cada um. Você entendeu? Ali eles... Se o cara tava bem, se o cara tava mal. Exatamente, né? Por quê? Porque, cara, se você não criar uma cultura onde exista comunicação, não vai você não sabe se o cara tá feliz, se ele tá triste, porque você tá distante. Exatamente. Então, quando você tá próximo, você conecta com o seu time e aí você vai entendendo. E aí, como eu disse, tem muito desafio, mas com essa, vamos dizer assim, com a cultura forte, e aí
Essa é a primeira parte. A segunda parte é, bom, missão, visão, valores e o propósito da empresa. Por que que nós existimos? Então isso é algo que a gente também trabalha muito forte e a nossa liderança tem que ser guardião dessa cultura. E eles precisam, além... E olha como isso é simples e complexo ao mesmo tempo. Além do que eles já fazem no início do dia, ao longo do dia, eles precisam revisar esses processos. Eles precisam confirmar tudo que foi falado de manhã. Cara, então é muito desafiador, mas funciona muito. E o que acontece, Evandro? As pessoas precisam querer estar nos seus ambientes de trabalho. Eu acho que esse é um grande ponto. Sim. As pessoas que estão lá no seu escritório, elas precisam querer estar lá. Né? Elas não podem estar lá só pela questão financeira, que é muito importante, mas elas precisam querer estar lá. E a gente precisa diariamente motivar, não só motivar com vídeo, com frase motivacional, com treinamento. Não, a gente precisa motivar com todo esse não é um ecossistema, mas com todas as saúdes, né, que a gente tem, financeira, familiar, espiritual, social, cara, todas essas, profissional, todas essas saúdes sendo implantado um pouquinho a cada dia. Então, quando a gente entra no... Acho que eu separei algumas coisas que eu queria falar com você. A primeira realmente é a cultura, entender como é que você implanta isso, você já explicou. A segunda é o que é? A gente entrar um pouco na questão de método de vendas, né? Eu costumo dizer que o que acontece? O vendedor, quando ele é bom, ele é tão bom, que ele vende menos do que poderia vender. Com certeza. Né? Porque assim, o que ele faz? Né? A gente chama de o camisa 9. Fala, cara... Toca a bola que eu vou fazer o gol. Entendeu? A hora que eu receber a bola, eu vou fazer gol. Tem hora que eu faço graça, tem hora que eu... Entendeu? Mas quando eu vou perder o pênalti às vezes. Mas quando precisa, eu vou lá e faço. Sim. Então, assim, esse bom vendedor, tá? Que trouxe a empresa até aqui, normalmente é o que tá impedindo de você dar o próximo passo e ter um método de trabalho. Por quê? Porque ele é tão bom que ele cria um método, ou ele cria uma cultura em cima dele. Né? Ou seja, ele sabe a importância dele. Entendeu? E aí, quando ele faz isso, ele não consegue escalonar, não consegue dar o próximo passo. Né? Quando eu te ajudei lá, você consultou para a gente você criar, com o auxílio de algumas pessoas, entre elas o método Esteira de Vendas, o que mais me impactou, tá, Leandro? Eu nem sei se eu já te falei isso. Cara, o que mais me impactou lá foi a hora que, depois a gente vai falar aqui dos passos, mas um dos passos você fala de produto. Né? Dominar o produto, entender o produto. Ali eu entendi que eu sempre tinha que determinar um produto. Ou seja, hoje eu faço um produto de gestão completa da obra. Então isso para mim é um produto. Ah, gestão parcial da obra você faz? Não, não faço. Ou é outro produto. Sim. Né? Então assim, a partir do momento que você fez isso, o que isso mudou no meu negócio? A partir do momento que a gente entendeu isso, o que aconteceu? Eu comecei a falar assim, olha, quem não quiser gestão completa... Não vai me comprar, cliente. É isso. Você entendeu? Ou seja, aí eu busco um segundo cliente que queira a gestão completa. Porque o engenheiro, o construtor, ele entra num formato, Leandro, que é assim, ó, ele acha que ele está com o cliente e ele não pode perder o cliente. Então ele tem que fazer do jeito que o cliente quer. E aí quando você vê, você tem 4 ou 5 clientes, certo? Que cada um fez um contrato. Entendeu? Num você compra, no outro você não compra, no outro você paga a conta, no outro não sei o quê, e aí ele fica maluco. Por quê? Porque para cada um ele tem que trabalhar de uma forma. Sim. Hoje, graças a essa aula que você passou lá, esse ensinamento que você me passou lá, essa chave que virou, qual que é a verdade? Hoje eu tenho obras que são de reformas pequenas, onde eu estou fazendo gestão completa daquela obra. Onde eu tenho algumas casas em condomínio, o que eu estou fazendo? Gestão completa da obra. E um prédio que eu estou fazendo gestão completa da obra. O passo a passo é igual. Sim. Você entendeu? Num eu vou ter mais receita, mais trabalho, menos trabalho, mas o passo a passo é igual. Se você não conseguir determinar isso e criar um método, você não consegue fazer.
né? Então, assim, isso foi muito importante. E aí eu queria que você passasse pra gente quais são esses passos, esse método. Como é que você entende que tem que ser uma jornada de venda se, por exemplo, um engenheiro quiser vender uma obra? Legal. Bom, primeiro, igual você falou, né? Você participou lá atrás da construção do método e você com a sua cabeça de engenheiro naquela época, né? Você com a cabeça de engenheiro, eu com a cabeça do vendedor. Vamos sistematizar, né? Até o nome esteira tem uma contribuição. Vamos colocar nesse sistema. Mas eu acho que o grande ponto, você falou uma coisa interessante primeiro, né? Figura do vendedor. Cara, a figura do vendedor clássica é o que você falou. Por isso que eu falo, não existe vendedor bom desempregado. Porque o cara bom, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já tem a fórmula dele de fazer, e às vezes ele se adapta ou não a alguns processos. E quando você fala, esse cara às vezes impede você dar o próximo passo, o que é o grande ponto hoje? O maior desafio das empresas de vendas é um CRM, alimentado pelo seu próprio vendedor. Então, quando eu pego um vendedor do passado que nunca entendia o que era um CRM, que o cara... E aí ontem eu estava fazendo uma outra gravação. Cara, eu vim de um tempo de vendas, Evandro, que a gente fazia prospecção de porta em porta. Você tinha que parar o carro numa rua, fazer uma sequência. Você tinha que criar mecanismos para ser atendido. Hoje, o cara recebe uma enxurrada de clientes querendo falar com ele. Então, a gente tem uma figura de um vendedor que tem dificuldades de aceitar novos processos. CRM é um. Eles têm dificuldade de aceitar novos processos. Para que serve o método, então? Se eu falei para você que a cultura é algo simples que precisa ser feito todo dia, o nosso cérebro aprende por emoção e por repetição. O método força a repetição. Então, quando eu pensei o método e levei e a gente discutiu, eu tinha uma equipe de 80 pessoas, a gente vendia bastante, só que sempre faltava alguma coisa. E esse cara poderia vender muito mais. Entendi. O que faltava para esse cara? Organização. E a organização passa por uma simples agenda. O cara não tem uma agenda semanal, ele não tem uma agenda produtiva, ele não tem uma agenda positiva. E aí ele vai fazendo de qualquer jeito o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa método, o método é repetição de processos também simples. Eu não trago nada. Eu sempre falo no treinamento, cara, se o cara veio aqui e falou que vai te ensinar a vender para todo mundo, é mentira, já começou errado. O que eu vou te ensinar? O método vai te ajudar a perder menos. Por quê? Porque você já perde bastante hoje, porque você não tem um método de trabalho. E se você não tem métricas, você não vai crescer. Porque se você não mede, você não vai conseguir crescer. Então, o método ajuda nisso. Cara, simples. Quando a gente fala a gente tem 8 passos que vai da estratégia ao pós-venda, né? E você falou do produto. Mas quando eu falo de estratégia, eu não vou da arte da guerra. Eu quero que o cara entenda que ele precisa organizar o início do trabalho dele. Então ele precisa ter uma agenda. Ele precisa entender qual é o cliente dele, qual é o nicho. Ele precisa, depois, no passo 2... O pessoal confunde estratégia, né, Leandro? Vamos falar assim, trazer para o corretor de imóveis lá. O pessoal pensa que estratégia é o seguinte, olha, eu defini a minha estratégia. Então hoje eu sou corretor, amanhã eu vou ser gerente, depois eu vou montar uma imobiliária, depois eu vou criar uma rede de franquia de imobiliária. Então, assim, na cabeça dele a estratégia, ele já está pensando lá na rede de imobiliárias que ele vai ter e ele não conseguiu nem performar como corretor ainda. Sabe o que ele confunde? Ele confunde a estratégia com metas, objetivos e sonhos. Porque isso que você acabou de falar é um objetivo para 5 anos, cara. Isso não tem nada a ver com a estratégia. Sim. Isso é um objetivo para longo prazo. Agora, o que é estratégia? É o que eu estou fazendo hoje. É o que eu estou fazendo agora. Então, eu começo pela estratégia. Estratégia é pegar domingo à noite e escrever a minha semana. Montar minha agenda. Cara, sabe tem um pedaço do domingo que ninguém quer fazer nada. Isso é outro negócio que você mudou a minha cabeça. É isso, cara. Eu começo a minha semana quando? Domingo à tarde, quando os caras vão dormir, que assistiram o Faustão, ou que estão fazendo qualquer outra coisa, né? Cara, não, esse momento, assim, ó, 1 hora antes de eu começo um pouquinho depois. Eu começo quando eu acordei, depois que eu... Você foi no bico, depois você voltou. Não, assim, cara, tem um momento do domingo que tem uma folguinha ali. Sim. Cara, esse momento, cara, amanhã, segunda-feira, pô, eu tenho um almoço importante, eu tenho uma agenda. Pro vendedor, quantos clientes ele tem que fazer acompanhamento? Quantas visitas ele vai ter que fazer se ele faz visita porta a porta? Pô, o que ele vai fazer na internet? Né? Qual que é o cronograma da semana dele, cara? Ele precisa entender isso. Sim. Porque isso é a base.
Depois disso, a gente vai pro cara se assumir vendedor, que a gente já falou aqui. Que é uma transformação da equipe, que é o cara. O cara vai ter que botar a armadura do vendedor, irmão. Não adianta. O cara quer ser executivo de contas, ele quer ser consultor de negócios. Aí eu pergunto, o que o executivo faz, Evandro? Executa. Na palavra aí, executa. O que o consultor faz? Ele consulta. E o vendedor faz o quê? Vende, meu irmão. Então, você é vendedor. Na hora que você vai tratar com o cliente, e se você é uma empresa de um soldado só, beleza, cara, você vai ter que vestir o chapéu do administrador na hora de pagar a conta. Né? Você vai ter que vestir o chapéu do marketing na hora de discutir alguma estratégia. Mas o mais importante, cara, é você colocar o chapéu do vendedor e ser vendedor. Sim. Você precisa ter orgulho e você vai ter que gostar muito do seu negócio para você vender o seu negócio. Então, cara, esse é o passo. Depois, quando a gente vai no produto, que é o que você falou um pouco do produto, eu sempre pensei o produto por outra ótica, que era assim, cara, eu preciso trazer as pessoas para serem fãs dos meus produtos. As empresas que têm longa data, elas não têm clientes, cara, elas têm fãs. Vamos falar da Harley Davidson. A Harley Davidson tem clientes ou fãs? Fãs. Fãs, cara. Se você pegar pro meu negócio hoje, cara, se você pegar a principal companhia seguradora que eu atuo, ela não tem clientes, ela tem fãs. Por quê? Porque ela fez um trabalho de longo prazo, de encantamento, de atendimento. Então, eu tenho que ter um produto que o cara se torne fã do meu produto e que compre mais do que uma vez. Ele não pode ser só meu cliente, porque o cliente, ele vai te trocar por R$50. Sabe o que o fã vai fazer? Ele vai te vender. Ele vai te indicar. Ele vai falar bem de você. Então, o meu espectro do produto não é na parte técnica. Eu preciso olhar para o meu produto e preciso ser um consultor. Aí sim, aí eu estou falando do cara que domina, que engole aquilo, mas não só na parte técnica. Ó, eu tive uma experiência com você para a construção do imóvel e quantos negócios imobiliários eu já fiz com você? Sim. Vários. Vários. O que eu compro do Evandro? A pessoa do Evandro. Então, eu me tornei fã da forma que o Evandro traz as oportunidades para mim e, consequentemente, eu vou continuar consumindo o Evandro. Entendi. Então, quando a gente fala de produto, cara, você é o principal produto do seu negócio. E se você não se posicionar como o principal produto, acabou. Que é a história da CIMED. O cara tá trazendo... Eu não sabia nem quem era a CIMED, cara. Ninguém sabia, né? E aí tem uma coisa interessante, né? CIMED era só um dos genéricos teoricamente validados, porque investia em propaganda, né? Vamos dizer assim, não tava... Não, e aí você fala... E depois da CIMED... Né? A gente percebe que hoje as empresas que estão mais, vamos dizer assim, hypadas, o cara tá botando a cara, mas não é só botar a cara, do jeito que você falou. Tem que ser leve, o cara tá mostrando a rotina dele, pô. Né? Ele mostra a rotina de um bilionário, mas ele tá mostrando a rotina dele. Exatamente. Você precisa mostrar a sua rotina, na sua realidade, cara. Não vou conseguir mostrar de bilionário. Cara, esse é outro ponto. O cara acha que pra ele aparecer na internet, ele tem que estar com uma Porsche, ele tem que estar... Não, é o que você falou. A roupa, se você se veste bem para atender o seu cliente, você está aqui. Porque é o seu trabalho também agora. Sim. Né? Então, na minha visão do produto, é um pouco disso que eu trago. E o passo 4, que a gente fala de prospecção, cara, aí a gente vai muito no digital agora. Porque a prospecção do passado era uma prospecção... Mas vamos lá, vamos começar pela prospecção do passado. Sim. Porque assim, no fim do dia, o que o pessoal não entende é o seguinte, cara, a prospecção sempre existiu. A prospecção sempre foi o passo muito importante, cara. Sim. Só que tem gente que está sendo apresentado a prospecção agora. O que eu vejo as pessoas falarem, não que não seja importante, tá, né? Tá. Mas eu ouvi esse final de semana 2 vezes. Ouvi uma vez no nosso evento lá, Constru Day, e ouvi a segunda vez nesse final de semana. O cara fala assim, não, cara, mas é que na verdade a maioria dos meus clientes são indicações. Eu falo, cara... É desculpa, né? Ele dá uma desculpa pra ele mesmo, né? Eu falo, cara, beleza, cara. Continua com a indicação. E se agora, você já pensou quantos clientes... A mais. Você teria se você prospectasse além de ter as indicações? Sim. Né? Mas vamos lá, continua. Mas assim, ó, vou te falar então a história da prospecção do passado, né? A prospecção do passado era uma prospecção que você buscava aleatoriamente, mas tinha uma grande oportunidade também. Qual que era a oportunidade que você tinha? Cara, sabe como eu prospectava quando eu vendia plano funerário, Evandro? Vou te falar. A minha prospecção. Eu ia num evento social.
as pessoas falavam, o que você faz? Que isso é uma pergunta que todo mundo vai te fazer, criatura. O que você faz, cara? Quando eu falava que eu trabalhava numa funerária, que eu não falava que era plano funerário, o que os caras perguntavam? Você vê defunto, você dá banho no morto. Como que é? Puxava assunto. Gerava uma curiosidade. No final, o cara falava, pô, dá o telefone do vendedor que eu quero saber como que funciona o plano funerário. Então, além de uma prospecção fria, você tinha uma prospecção quente, que hoje a gente fala muito de networking. Sim. Por que você vai no evento? Você vai no evento olhando para o conteúdo, mas você vai no evento também olhando para o networking, para as pessoas que você vai se conectar. Então, nesse passo de comunicação, por que eu chamo de comunicação e prospecção? Porque para prospectar, você tem que desenvolver comunicação. Entendi. Você tem que ser um bom comunicador. E essa questão da comunicação te conecta com o outro. E aí, se conectou, você tem a oportunidade de vender. O vendedor tem chance de vender 24 horas. E quando a gente vai pro digital, qual que é a verdade? Também tem que comunicar. Quem paga o lead mais barato? Quem tá com a cara lá o tempo inteiro. Quem tá se comunicando. É isso. Quem tá conseguindo levar a mensagem sem pagar. Aí depois, quando ele leva a mensagem paga, ele precisa gastar menos. Né? Mas a prospecção nem sempre foi assim. Porque lá atrás, quando a gente discutiu o método, lá em 2014, 2015, a gente não tinha essa prospecção digital tão pujante como a gente tem hoje. E aí eu falo pra você, cara, isso deixou os vendedores mais fracos no meu ponto de vista. Porque quando o cara tinha que buscar a prospecção, meu irmão, ele já começava a pancadaria ali no começo da história. Agora ele recebe um monte de clientes e às vezes, em alguns produtos, em alguns segmentos, o cara tá deitado em berço esplêndido porque ele sabe que o cliente vai vir. E aí a gente tá passando por um processo que muitas vezes o cara não precisa nem se vender, cara. Ele é comprado. A marca vende, né? Então, esse é um ponto de reflexão que a gente precisa ter. Dentro dos nossos negócios, a gente precisa ter pessoas que vendam. Sim. Ou a gente precisa trabalhar o cara para ser comprado, porque a marca é muito forte, aí a gente tem que mudar tudo. Porque muda a regra, muda comisionamento, muda uma série de fatores. Exatamente. Cara, se eu tô te dando um negócio que você não precisa vender, meu irmão, então você vai ter que ganhar menos. Você é atendente. Famoso tirador de pedido. Vamos mexer na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Exatamente. Simples assim. Né? Antes a gente comparava a Coca-Cola. Né? Falava assim, cara, o vendedor de Coca-Cola tira pedido. E ganha como quem tira pedido. Não ganha como quem... Então, na prospecção, cara, é um pouco disso. Depois a gente vai para a apresentação de produto, que hoje o canal digital ajudou muito, mas também, de novo, né? A apresentação do produto passa pela sua apresentação, a sua empresa tem que ter uma marca, não precisa ser uma marca, mas tem que ter uma marca, tem que investir um pouco nessa identidade visual para você começar a apresentar. Porque as pessoas vão comprar muito pelo visual, né? Depois, o passo da negociação, que é um passo onde a gente tem mais conteúdo para tratar, porque o vendedor não tem muito preparo, ele chega nessa parte meio despreparado. E é onde o cara mais perde venda, né, Evandro? Que é o fechamento. E aí, no fechamento, o cara tem medo de conduzir, porque eu acredito muito que em vendas é assim. Ou você conduz, ou você é conduzido. A sua chance quando você conduz é muito maior do que quando você é conduzido. Sim. Então, a gente precisa trabalhar muito forte como conduzir o cliente. E nesse passo do fechamento, a gente trabalha essa condução e depois, cara, o pós-venda para retroalimentar esse sistema. Por quê? Cara, você vendeu pro cara, ele confiou em você. Ele precisa te indicar ou ele precisa voltar novamente. Né? Então, a gente trabalha esse pós-venda como uma retroalimentação. Não é um saque, não é um serviço de atendimento ao cliente. Que quando você fala de pós-venda, o cara se arrepia porque ele acha que é problema. Ele não quer mais se relacionar. O cara quer apertar um botão de teletransporte depois da venda e sumir da vida do cliente. Cara, e aí você está deixando um monte de dinheiro na mesa. Um monte de oportunidade na mesa. Eu participei de uma imersão que os caras vendem muito, mas eles têm um departamento de CX lá, que é o sucesso do cliente, que é o que os caras mais investem. Porque eles falam assim, cara, gerar demanda para um cara que nunca comprou é muito mais caro do que gerar demanda para um cara que já comprou. Então esse é um ponto que lá atrás a gente não discutia muito isso, mas hoje é uma realidade. Sim. Então esse é um método simples, que eu trago com coisas simples e que eu aplico no meu dia a dia, Evandro. Você convive comigo, você sabe. Eu aplico no meu dia a dia e para todos os meus negócios, graças a Deus, deu certo até agora. E é um método que ele foi se atualizando, né? Que nem, por exemplo, assim, você começa a falar a questão da apresentação, da condução da venda, né? Aí
Aí você vai em outro evento, o cara fala assim, você tem que contar a história. Cara, é isso. É isso. É somar as coisas. É isso. Né? Ou seja, qual é a melhor forma de Você vai vender porque você conta bem a história? Não. Agora, se você contar a história dentro de um método, na hora certa, no momento certo, ele vai fazer. E você vai conectar cada história no passo que você tá ali. Exatamente. No momento em que você tá com o cliente também. Né? Eu tinha uma dificuldade muito grande no meu negócio, que era o seguinte, que era assim, logo que eu fui pra internet, logo que eu comecei a fazer negócios com os amigos, você sabe muito bem disso, que antes eu evitava ao máximo vender para amigo, né, que é uma crença, nossa, não sei só não porque venda para amigo se você não tiver certeza do quanto que você vai entregar, exatamente. É isso. E aí o que acontecia? Então a pessoa comprava de mim, ou porque era meu amigo, ou porque me conheceu na internet. Eu tinha um problema muito grande, que era o quê? Na verdade, desde que eu montei a Lácio, eu nunca participei da execução. Sim. Eu sempre participei da parte comercial, administrativa. Relacionamento. E o Rosalvo, que é meu sócio, sempre participou da execução. Sim. Então, quando o cara ia para a execução e ele via que quem participava não era eu, ele se sentia traído. Frustrado, que ele falava, poxa, acho que até você na primeira obra pode ter sentido isso. Não, você não apareceu na minha obra. Não você só foi lá para entregar o quadro e comer churrasco lá no final. Que é o sonho de qualquer gestor, né? É isso aí. Então, assim, o que a gente começou a fazer, Leandro? Eu comecei a explicar o porquê que o meu processo é assim, né? Então, eu mostrei para todo mundo, em qualquer conselho, qualquer mentoria que você for falar sobre sociedade, eles vão falar que você tem que ter um sócio complementar. Com habilidades e competências diferentes da sua. Então, o que acontece? Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer o quê? A mostrar, durante todo o meu processo de venda, eu mostro que eu tenho um sócio complementar a mim, que é quem executa e que na execução ele é muito melhor que eu. Sim. Você entendeu? Então, assim, a história bem contada, ela conecta e ela traz frutos. E a hora que você repete, você fica bem. A primeira vez que eu contei essa história, né? A repetição que você falou, puxa, aí você fala... Aí, hoje... Não, né? Assumir que as pessoas fazem coisas melhores do que a gente, dentro de um negócio grande, é importantíssimo, exatamente. Cara. Eu falo assim, eu tenho lá no meu negócio, Evandro, várias pessoas que fazem coisas que eu não conseguiria fazer. Por N fatores, porque eu venho de crenças diferentes, de convivências diferentes, de criações diferentes. Cara, e tá tudo bem, né? E eu acho que é isso, é o que você falou. A gente precisa também entender que ninguém vai construir algo grandioso sozinho. Sim. Você vai precisar de pessoas com competências melhores do que você, inclusive comerciais. Sim. Então, assim, se você tá escutando a gente aqui, cara, você não tem tanto essa veia do vendedor, cara, você precisa preparar alguém, você tem que olhar pro seu entorno, pro lado. Às vezes o cara que você tá lá no seu administrativo é muito mais comercial do que você imagina. Sim. E você precisa trazer esse cara, botar esse cara numa imersão, botar esse cara num treinamento, começar a expandir consciência do cara para essas questões comerciais e de repente você vai ter um cara comercial do seu lado ali. Exatamente. Né? Ou até trazer uma pessoa de fora, mas o fato é, a gente precisa realmente trabalhar muito forte a nossa cabeça, porque é um pouco dessa questão do ego. E aí volta também, Evandro, uma das coisas que a gente trata muito no método são questões comportamentais. Por quê? Porque técnica, cara, você vai treinar. Agora, caráter e comportamento não é simples, cara, é muito difícil. Então, você pode moldar, você pode ajudar as pessoas, mas a gente trabalha muito no método comportamento. Porque as pessoas são uma máquina de sentimentos. E sendo uma máquina de sentimentos, cara, não é ajuste de chave de fenda que você vai lá e ajusta. Não é. São questões muito mais complexas. Então, o tempo todo no método também, a gente fala muito das questões comportamentais que fazem o vendedor produzir mais ou menos. Então, identifiquei que o cara com fome não vende. Cara, que eu tenho que alimentar o cara. Eu identifiquei que o cara tem um problema com a esposa. Se o coordenador não fizer 1 a 1 e não descobrir aquilo lá, cara, e não tentar dar um apoio para esse cara, não vai virar. E 90% das pessoas que não produzem, Evandro, só para concluir, que não produzem, elas têm um problema pessoal. Elas trazem para dentro das nossas empresas ou para dentro dos nossos negócios, dos negócios delas, algum problema pessoal. Porque é muito bonito na teoria falar, não, eu separo o pessoal do profissional. Eu não acredito muito nisso.
Eu acho que a gente consegue controlar as nossas emoções. Mas separar, cara, não, cara, eu tô triste. Pô, tive um final de semana, perdi uma pessoa querida, cara, não tem como. Eu tô triste. E aí vem... Agora eu preciso fazer a gestão dessa emoção. E aí vem a história da repetição, né, Leandro? Todo mundo confunde comportamental com motivacional. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entendeu? O cara acha que ele vai numa palestra de 1 hora e putz, sair renovado. Aí ele vai na palestra e sai falando assim, cara, vou mudar. Vou fazer. Chega amanhã de manhã, Esquece. já acabou. Por isso que eu falo, o que o método faz? Ele gera repetição nas pessoas. Então, cara, as questões comportamentais hoje do vendedor, cara, é muito complexa, né? A gente tem uma fase do vendedor que a gente precisa dar sobrevivência para ele. Depois que a gente dá a sobrevivência, esse cara entra numa fase onde ele começa a ganhar o dinheiro e aí já tem outro problema, que é fazer a gestão. O cara ganha um dinheiro que ele nunca ganhou na vida dele e ele tem problema financeiro. Porque uma das coisas que eu descobri, que o problema do dinheiro você não resolve com o dinheiro. Você vai ter que mudar a mentalidade do cara. E é isso que a gente vai ter que tratar daí uma saúde financeira. Sim. Por quê? Porque problema financeiro de vendedor diminui resultado de vendas. Sim. Diretamente. Sim. Porque o cara é o agiota que tá ligando, é o banco que tá ligando, é a esposa que tá com a fatura atrasada, às vezes corta uma conta de energia. Meu irmão, por isso que eu falo pra você, a cultura é você estar do lado do cara o tempo inteiro. Uma das coisas que virou pra mim na liderança foi que na imersão que eu participei, o cara falou assim, o líder precisa exercer paternidade nos seus liderados. Sim. Cara, você tem que exercer. O que você faz pro seu filho pra ele jogar bola, pra ele ir na escola? Cara, o meu filho não gosta de acordar cedo, mas eu tenho que ir lá e tenho que repetir até chegar uma hora que ele vai achar que é leve. Cara, e a criança você ensina a escovar o dente, a trocar sozinho, a fazer... Cara, é um processo, cara. Sim. É um processo. E você tem que ir falando e mostrando e alguns vão absorver, outros não, né? Mais rápido, mais lento. Mais lento. Outros não vão querer. Que é a história que nem você falou, da sobrevivência, né? Por exemplo, alguém chegou para trabalhar com a gente em alguma coisa que tenha variável, tal. Como é que esse cara chega? Trabalhando com a gente, saindo, fazendo outro trabalho, fazendo uma série de coisas. Eu falo, cara, tá tudo certo. Mas a hora que você conseguir tirar daqui... Você tem que parar. Você tem que parar. Você tem que entender o seguinte, cara, se eu descansar à noite, ao invés de fazer um complemento de renda, eu vou render mais no outro dia. E isso que eu vou render mais é muito mais do que eu fazer um complemento de renda à noite. Você entendeu? Sim. Então, assim, agora, você pode impor isso? Você não pode. Você explica e você vai mostrando. Ó, a palavra é forte, mas a gente tem que doutrinar. Sim. É doutrina, cara. É forte, mas é isso. Ora, você vai deixar a corda esticar, ora você vai deixar a corda dar uma afrouxada. Mas é isso, a gente tem que exercer nessas pessoas essa paternidade inicial. E os problemas em vendas estão relacionados a isso também. Sim. Tem tudo isso que a gente está tratando aqui, cara, atinge diretamente o resultado. Quando eu olho no meu painel, no meu ranking, cara, o vendedor que tá melhor, pô, esse cara tá bem, o relacionamento tá fluindo, esse cara não tem muita conta atrasada, ele tá envolvido com a liderança, ele tá envolvido com o processo. Você quer ver um teste, cara? Você fala pro cara, fica um pouquinho até mais tarde, vamos fazer uma puxada no fechamento, vamos... Cara, você já percebe, as pessoas dão muitos sinais quando elas estão com problema. E dentro da área de venda, a gente precisa pegar esses sinais e tratar. Ah, sou o exército de um homem só. De novo, cara, você precisa fazer a gestão das suas emoções, cara. Porque não dá, é o que eu te falei. Tive um baita no desafio, perdi uma pessoa muito querida próxima no final de semana. Mas, cara, eu preciso tocar o meu processo. Eu tô numa fase de mudança. Tá acontecendo milhares de coisas. Cara, eu tenho que viver esse luto. Mas eu tenho que tocar, eu tenho que fazer. Porque tem 50, 60 pessoas esperando que eu vá lá. Sim. Entendeu? Então, é muito louco isso, né, cara? Porque algumas coisas vão parar o nosso tempo e se a gente não tiver preparado para fazer a gestão das emoções, cara, o negócio vai pro vinagre aí. Esquece, né? E assim, vamos lá. O método, o Leandro, eu acho que ele é o grande desafio, né? Aí a gente falando agora pro empresário, né? Não pro vendedor. Eu entendo que um método comercial bem estruturado, bem feito, ele é o caminho para você romper a barreira de
de crescimento, a barreira geográfica, a barreira, né? Que nem, por exemplo, a gente tem conversado muito, sei lá, eu ter uma segunda unidade, eu ter um representante em outro lugar. Ou seja, mas se você não tiver o método comercial, lógico que tem que ter duplicável, acabou, né? Acabou. É isso. Eu não posso ter um método comercial que só eu consiga fazer. E eu uso muito esse exemplo. Hoje, ainda com o meu negócio principal, que é a corretora de seguros, eu ainda dou consultoria e treinamento para poder testar quando eu não estou lá. Quando eu não estou lá, o meu processo continua? Continua, então ele é duplicável. Eu posso romper qualquer barreira que eu quiser. Lógico que eu preciso encontrar as pessoas certas, colocar no lugar certo, como eu fiz aqui. Tudo que a gente está falando envolve pessoas. Mas se eu tenho um método duplicável, que é o quê? O método é um GPS, cara. Ó, o Evandro tá aqui em São José, ele quer ir numa reunião em São Paulo, um endereço que ele nunca foi. O que ele faz? Ele bota no GPS. E o GPS vai dar o caminho para ele. Se tem trânsito, se tem acidente, se não tem. O método, cara, é o GPS. É o guia para você chegar lá. Então, método comercial tem que ser duplicável. Senão, não adianta. Senão você sempre vai ter uma matriz e a filial que não vai bem. E assim, aí quando você vê... E vai depender muito de você. E só de você, o seu braço alcança até um pedaço. Depois o seu braço não alcança mais. Para você desenvolver novos negócios, para você criar novas estruturas, para você alimentar o ecossistema com coisa nova, você precisa duplicar. Então, sim, o método precisa ser totalmente duplicável. E as pessoas falam muito de escalar. Mas eu acho que uma palavra que a gente tem discutido também é como eu escalono o meu negócio. Porque, cara, crescer dói também, né? A dor do crescimento, quando você vende muito, se você não tem uma estrutura, cara, dói. E serviço tem muito disso, né, cara? Sim. Se você crescer muito rápido, cara, o seu back-office não consegue absorver. Sim. E aí geram alguns problemas. Mas é problema bom. Sim. Porque se tá com dificuldade do back-office, é porque tá vendendo muito lá na ponta, o processo tá validado. Mas eu acho que é importante essa reflexão. Cara, o quanto eu consigo duplicar. Por quê? Porque a internet, Evandro, ela rompeu a barreira da regionalização. A gente falou um pouco disso antes aqui. Cara, antes, o corretor de imóveis, ele prospectava a região dele. O corretor de seguros, ele vendia para a região dele, para os amigos dele. Hoje a internet, cara, você pode vender para o cara lá no Amazonas. Você pode vender para o cara em Santa Catarina, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente acabou com a regionalidade. Sim. Mas para isso eu preciso ter um processo validado. Que o cara consiga executar em São José, em Mogi das Cruzes, lá em São Bernardo do Campo e lá no Ceará, cara, em qualquer cidade do Ceará. Ele tem que duplicar esse processo. De novo, o que vai, no meu ponto de vista, o que muda a performance? As pessoas. Sim. E aí nós vamos, de novo, dentro do ecossistema, você tem que ter uma caixinha lá falando assim, cara, treinamento. As empresas investem muito pouco em treinamento. Então, se você quiser ter um ecossistema... Entendem como despesa, né, cara? É isso, não é investimento, cara. Mas assim, quanto tempo o seu colaborador gasta para tomar café, para fumar um cigarro, para ir no banheiro, para fazer uma série de coisas que são importantes, mas que não são atividade geradora de renda? E quanto tempo separa o seu time por dia para dar um treinamento para ele? Cara, separar 1 hora. Você está falando de 22 horas por mês. Se separar meia hora, de 11 horas por mês... Cara, será que 11 horas a gente não consegue entregar alguma coisa para melhorar essa pessoa? 22 nem se fala. Então, assim, cara, a gente precisa olhar muito para isso quando a gente quer ter coisa duplicável, dessa parte de treinamento, capacitação, investir no seu capital também, né? Porque, cara, é intelecto, né? Você vai estar... Sempre alguma coisa, é o que eu falo. Um treinamento muda a sua vida? Não. Uma palestra muda a sua vida? Não. Um vídeo? Não. O que muda é um pouquinho que eu peguei no treinamento, um pouquinho que eu peguei da palestra, um pouquinho que eu peguei do vídeo e apliquei no dia seguinte. Sim. A aplicabilidade das coisas que eu escuto, das coisas que eu acredito, é que vão mudar o meu resultado. Sim, o ponto é que as pessoas querem uma fórmula milagrosa. Pô, tô aqui a fórmula do bolo, você bate lá, bota passar e come. Não então, existe. Eu tô tentando trazer a história do... na cabeça aqui, a história do método, né? Dentro do Constru Clube, que é o nosso clube de fornecedores, Sim. A gente tem hoje 26 empresas, vão desde perfuração de estaca até pisos e revestimentos, ou seja, é uma gama muito grande. Mas quando eu faço um paralelo aqui, Leandro, se você parar para pensar, o método que é duplicável, o método que
que consegue trazer a escala é o método de vendas. Total. Né? Ou seja, a gente tem alguns Que é lá... muito específico o trabalho que essas pessoas prestam. Então, porque assim, eu parei para pensar aqui, mas não tem nenhum que não passe pelo processo de vendas. Todos passam. Né? Até o depósito de material de construção que vai comprar, comprar um produto aqui, vender aqui, se o método de vendas não tiver muito bem aplicado, se o método de vendas não tiver o encantamento do cliente, se o método de vendas não depender dele, não vai acontecer nada. Né? Eu tenho dono de empresa que fatura 10 vezes mais que eu, que o cara liga para saber se eu vou fechar o pedido. Ô, Evandro, me ajuda aí. Pô, tô com um pedido assim aí. Eu falo, cara, não tô falando pra você não me ligar. Inclusive tem que ligar, mas não tem você. Tem que ligar, não você. Você tem que me ligar pra gente se relacionar. Sim. Você tem que me ligar pra gente ir almoçar, pra gente falar sobre E no almoço, de forma sutil, discreta e elegante, você vai falar, ó, aquele pedido lá já foi confirmado, vamos entregar. Tá tudo certo. Tá tudo certo, vida que segue. Você entendeu? Ou seja, então, basicamente, quando a gente fala muito aqui de serviços, mas quando a gente fala de venda, independente se é produto, se é material, ou seja, o processo ele é muito parecido, você, né? Concorda? É assim, ó, tudo que tá aqui nessa sala, Evandro, passou por alguma venda. Cara, a caneca que você me deu, esse papel, esse microfone, essa televisão, o meu relógio, o seu relógio, tudo aqui, ó, a luz, tudo passou em algum momento por um processo de vendas. Entendeu? E aí serve para produtos e para serviço, concordo com você. O grande ponto é o seguinte, as pessoas têm um pouco de medo de se assumir vendedor, de realmente mergulhar, porque ela acha que ela vai ser rotulada. E rotular o vendedor de forma pejorativa e negativa durante muito tempo, né? E, cara, não tem como, o seu negócio vai prosperar se você entender que você precisa ter um processo de vendas que não necessariamente precisa ser executado por você. Que é o que você acabou de falar. Porque, né? porque assim, o pessoal que eu convivo lá, Leandro, o que eu percebo é nesse sentido, mas é alguma coisa parecida com assim... Cara, ele se acha tão bom vendedor que ele acha que ele tem que melhorar a logística, que ele tem que melhorar isso, melhorar aquilo, mas a venda é boa, mas é dependente dele, você entendeu? Então, assim, esse cara vira o escravo do negócio. E aí, a hora que o negócio cresce, ele não consegue mais tirar isso dele. Mas aí um ponto de reflexão para esse pessoal é assim, não é só o quanto ele vende, o quanto ele está deixando de vender porque ele não tem um processo. Isso. Porque ele poderia vender muito mais, ele poderia ganhar muito mais, ele poderia ter mais resultado, simplesmente se ele entendesse um processo e criasse, na verdade, se ele entendesse um método e criasse esse processo dentro da realidade dele. Porque uma das coisas que eu falo muito, Evandro, é assim, o método, ele tem que ser aproveitado, ele tem que ser modelado para o seu modelo de negócio. Né? A gente fala de cultura, eu falei com você no café ali, cara, não é toda cultura que tem que ter barulho, que tem que ter tambor. No meu negócio tem. Mas não é isso. Eu preciso criar um ambiente. Eu preciso criar um ambiente de vendas de acordo com a sua realidade, com o seu negócio. Entendeu? Então, é o que eu falo. Se você tem um depósito de construção, mas as pessoas que estão lá têm a mentalidade de vendas, cara, beleza. Tá tudo certo. Se você tem uma empresa de piscina e as pessoas que estão se relacionando com aquele cliente que vai lá, o cara vai comprar o cloro, aí você fala, não, isso aqui é um produto novo. Faz essa oferta. Cara, no final, você vai agregando valor a tudo que você vai vender. Sim. Então, eu acho que é muito do que você falou aí. Eu acho que eles são bons. Porque todo negócio que tá aí, que tá de pé no Brasil hoje, cara, eles são bons. Sim. Mas o quanto eu tô deixando de fazer? O quanto eu poderia fazer a mais? E talvez a decisão seja, não quero crescer tanto, não quero fazer tanto, né? Assim, e quando a gente fala de comportamento, né? Até a imersão que a gente vai fazer aí pro pessoal do Constru Clube e tal, para algumas pessoas da construção civil, o que eu tô deixando claro para eles é o seguinte, Leandro. Cara, não adianta... Tem uns 3 que chegaram e falaram assim, não, beleza, eu vou mandar meu gerente. Eu falo, cara, vai você, cara. Concordo. Não adianta você mandar o seu gerente se você não comprar a ideia, se você não entender que o método serve para você,
Você entendeu? Porque senão você tem que desenvolver seu gerente, não tô dizendo que para não desenvolver o gerente, Sim. mas primeiro você tem que desenvolver você. É que nem a máscara no avião, cara. Tipo assim, senão você cria um processo, e aí você fica dependendo do gerente. Aí o gerente vai embora e você fala, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas é por isso que treinamento para o empresário é custo e não é investimento. Sabe por quê? Porque ele manda o gerente dele lá. Aí sabe qual que é o final dessa história? O gerente dele volta, todo animado, falando, cara, o cara é bom, eu marquei um monte de coisa, vamos implantar. A hora que o cara começa a falar, ele fala, cara, isso aqui não serve pra gente. Isso aqui no nosso negócio não funciona. Faz 20 anos que eu faço assim. Eu já tô acostumado, eu já tentei fazer, tudo isso não funciona. E aí, o que aconteceu? Ele gastou pro cara ir lá, o cara voltou, não conseguiu implantar, não mudou o resultado, virou custo. Não é investimento. Quando é investimento, cara, você foi lá, você entendeu. Você fala, cara, dentro do meu processo, a Maria, o Carlos e o André podem entender isso e me ajudar a implantar. Aí ele manda os 3 caras lá, eles voltam, os 4 estão na mesma sintonia, na mesma frequência, e aí implanta. Cara, implantou, deu resultado, acabou. Então, eu concordo. Quando o treinamento é custo, quando eu mando o meu gerente, não participo. Quando ele é investimento, quando eu participo, mapeio as pessoas que podem me ajudar a implantar, e aí a gente forma numa empresa pequena. Vai descendo mais porque assim, você precisa de multiplicador. Sim. Cara, então, é muito simples. O final dessa história é isso. O cara mandou o gerente voltou animado, ele barrou o cara, aí o cara fala, então se ele não quer implantar, não tem problema. Outra coisa que eu vejo lá na tua empresa que é muito difícil conseguir implantar, né, Leandro, é a questão da envolver na cultura de vendas mesmo quem não vende. Mesmo quem não é vendedor, né? Sim. Vamos dizer, quem trabalha no ADM, quem trabalha, né? Ou seja, você tem que conseguir mostrar e motivar que todo mundo depende do vendedor, né, cara? Sim. Vamos dizer assim, principalmente numa empresa prestadora de serviço. É assim, Evandro, 2 coisas importantes, né, cara? O ambiente muda o resultado, então o nosso negócio não é uma corretora de seguros, é um negócio de vendas, é uma empresa de vendas. Hoje eu estou vendendo seguro, amanhã eu posso vender parafuso, eu posso vender caneca, eu posso vender o que eu quiser. Então isso tem que estar muito claro na cabeça de todo mundo. Nós somos uma empresa de vendas, então todo mundo tem que participar desse movimento. Entendi. A segunda coisa é o que distorce, né? A intensidade distorce o tempo. Então, cara, mesmo quem não quer, na verdade a gente fala o seguinte, né? As pessoas que não se adequam ao nosso processo, o próprio sistema vai expurgar elas. Porque tem gente que não gosta de barulho, cara. Vai estar no lugar errado, porque lá é barulho o tempo todo. Você já foi lá um dia, você mandou uma mensagem, cara, hoje tá pra além, né? Então assim, cara... Lá tá que nem meta, o barulho só supera. É isso. Então assim, ó, 2 coisas que eu acho. O ambiente e a intensidade. A gente criou um ambiente de vendas. Então o cara, quando ele entra lá, hoje o rapaz foi lá pra fazer uma transferência, ele falou, cara... Pô, eu entrei aqui, eu olhei a fachada da empresa, achei que era uma coisa. A hora que eu entro aqui, é um negócio completamente diferente. Então, assim, o ambiente de vendas. E a intensidade. Cara, se tem uma coisa que a gente faz muito bem, Evandro, repetir todos os dias. Repetir todos os dias. Todo dia, se você for 2 horas da tarde lá, vai ter o momento de energização que a gente faz lá, né? Pra fazer o quê? O que eu falei no começo do nosso bate-papo. Mudar o estado das pessoas. Constantemente a gente tem que mudar o estado. Porque se você não mudar o estado, cara, não vai mudar o resultado. Então, o que a gente realmente faz muito bem, e a gente fez isso desde o início, cara, vamos criar um ambiente. Pô, o ambiente. Depois tem um ambiente, agora eu preciso ter intensidade. Porque se eu não tenho intensidade, eu não cresço, os caras não veem resultado. Eu lembro a minha primeira funcionária, eu falei assim, nós vamos ser uma corretora grande, com muita gente, salão lotado, tal. Quando ela vai dar o depoimento dela em alguns reconhecimentos, alguns eventos, ela fala. Eu achei que ele tava louco. Ela fala assim, naquele café ele tava falando um monte de coisa que, cara, eu fui porque eu falei, na pior das hipóteses eu vou estar ali, vai ser um negócio, ele tem uma visão. Se continuar do jeito que tá, pra mim já tá bom. Já tá ótimo. Pelo menos eu vou estar com um cara louco, né, do meu lado. Exatamente. Até porque, entre aspas, não sei se estamos falando da mesma pessoa, mas é até uma pessoa que você herdou, né, entre aspas, uma pessoa que já vinha da antiga gestão. Cara, então assim... Que é um grande desafio você mudar essa cabeça. Pega uma pessoa que tinha uma cabeça
de um financeiro de um negócio que não tem nada a ver com o meu. E aí eu falo, eu sempre falei o seguinte, eu nunca vou vender para você uma visão ou uma ideia de alguma coisa que eu não vou entregar. Então eu falava assim, cara, nós vamos ter 50, 60, nós vamos ter 70, nós vamos mudar de endereço rápido. Faz 2 anos, estamos mudando de endereço agora. Cara, o nosso sonho grande é franquear, vai acontecer. Então assim, essa intensidade, declarar isso todo dia, repetir, colocar o cara dentro dessa caixa que é presente e futuro, muda totalmente o resultado também. Então por isso que eu falo que o ambiente é importante, cara. As empresas, por menor que elas sejam, elas precisam ter um ambiente, elas precisam entender. O seu negócio tem que ter um ambiente propício para as pessoas que estão lá, para o seu negócio, da forma que você tiver. E, cara, assim, você começa, quando a gente começou, tava falando ali, pô, a gente celebrava 3 vendas num dia. Hoje a gente faz 160, teve dia que eu fiz 200. Num dia? Num dia. Todo negócio grande começou pequeno. Sim. E o seu negócio, se ele é pequeno nesse momento, cara, você tem que celebrar essas conquistas, você tem que ter os marcos do seu assim, negócio, né? Eu vou te falar um negócio que eu nunca falei, mas assim, tem muita gente que coloca o carro na frente dos bois em alguns detalhes pequenos, que quando ele vai acontecendo ao longo do tempo, né? Um negócio que aconteceu, você podia ter montado a sua empresa, né? E criado naquele dia o seu slogan. Sim. Né? Mas isso aconteceu depois de 12 meses. Foi 12 meses? Foi 12 Entendeu? meses. Que é o quê? Por quê? Porque aí você entendeu que você é a mais diferente do Brasil. É isso. Né? Então não adiantava você falar, putz, eu tenho vontade de ser a mais diferente do Brasil e o meu slogan então vai ser... Primeiro eu tenho que ser para depois criar o slogan, né? É isso. E essa história é uma história legal que você trouxe. Olha que louco. A gente... Cara, quando a gente montou a corretora, a gente fez um logo totalmente caseiro ali e tal, né? Pô, estamos começando... Que, de novo, cara, começa a fazer. Faz primeiro para depois você aperfeiçoar. Faz, independente do tamanho do seu negócio. Cara, começamos a corretora, fizemos um logo simples. Pô, rodou 12 meses. Numa reunião, eu tive um estalo. Eu falei, cara, eu preciso melhorar a minha marca. Pô, vamos atrás de uma empresa, vamos fazer um rebrand aqui, né? Que é um redesenho dessa marca. E quando eu pensei o redesenho, cara, eu falei, não, a marca tem que ter um slogan. De tanto as pessoas visitarem o nosso negócio e falar, cara, nunca vi um negócio desse, eu nunca vi. É diferente, é diferente. O slogan é o que as pessoas verbalizam quando vão lá pela primeira vez. Nossa, a operação é diferente, a sua operação é diferente. Eu nunca vi isso no Brasil. A gente falou, cara, não, nós somos. Aí por que a gente é a corretora mais diferente do Brasil? Tem um porquê. Porque a gente faz o que os tradicionais não fazem. Não conseguem, né? Não fazem, não querem, enfim. E aí você que convive com a gente, você vê essa evolução. Você vê a evolução do resultado, você vê a evolução do projeto, de tudo como começou. Sim. E é isso, cara. Tipo assim, dentro do seu negócio, por isso que é importante, né? Você tem que ter uma escuta ativa das pessoas que estão próximas a você e você tem que estar muito ligado com o momento, com o movimento. Cara, não fazia sentido mudar uma marca se eu não tivesse algo além. Então, quando eu mudo a marca, eu falo, cara, somos a corretora mais diferente do Brasil. Tá aqui, ó, logo novo, tudo novo, e vamos começar um novo momento. Isso é importante, gerar novos momentos no seu negócio. Nós vamos gerar um momento novo agora. A gente vai para uma casa maior, um imóvel melhor, com mais estrutura. Tudo isso vai fazendo com que o seu negócio tenha marcos diferentes. Que é o que eu falei, quando eu olho para a transição da sua carreira, a mesma coisa, pô. Você tava lá, você mexia com imóvel, depois você foi construiu prédio, construiu hotel. Puta, depois você foi pro mercado de alto padrão, luxo, aí agora tá na internet, montando comunidade. Cara, é o tempo inteiro, né? Tem que dinamismo o tempo inteiro, mudando, criando. Testando e aprovando, É né? isso. E testando e reprovando, né? E a gente errou. Ou seja, tudo que eu fiz deu certo na corretora? Não. Só precisa que normal, mas, duas cara, ou 3 coisas dê certo. é O isso. resto vai deixando pra trás. É isso, né? Isso é um ponto também pro vendedor. Ele vai ouvir muito mais não do que sim, cara. Sim. Então não adianta ele parar no segundo, no terceiro. Ele tem que continuar. Se ele parar, acabou. Sim. E deixa eu te falar uma coisa. A 2RA, a corretora mais diferente do Brasil, qual que é o teu, que nem você falou, sonho grande? Qual a tua expectativa, teu crescimento? Fala pra mim assim, curto, médio, longo prazo, o que você espera? Assim, ó, a sua equipe, fala de uma forma geral. Nós começamos, né? Nós temos 3 anos de operação, né? A operação do salão tem 2 anos e meio. Mas o que eu entendi, Evandro? Que muita gente me procurava querendo entender o meu processo. E aí, de novo, eu tenho um método.
né? O meu processo está pronto. O meu processo é um processo que já está validado. Então, o nosso, para curto prazo agora, é a gente mudar. A gente chega até o final do ano com mais 3 equipes. A gente vai ter umas 80 pessoas ali dentro do nosso processo comercial. A gente vai aumentar o nosso back-office de suporte, que hoje tem 10, a gente vai dobrar, vai para 20. Então, eu termino esse ano com 100 colaboradores. Essa é a minha meta de curto prazo. Cara, médio prazo, nós estamos num trabalho de estruturar a franquia desse negócio e o sonho grande é 2030 ter 1000 franquias vendidas. Entendi. Eu acho que esse é o desenho do curto, do médio e do longo prazo que está muito claro na minha cabeça. Entendi. Porém, diariamente, a gente está vendendo, tem meta, tem campanha, tem uma série de fatores que a gente vai fazendo ali no nosso dia a dia para chegar nesse sonho grande que é realmente franquear. E realmente criar um método replicável e lucrativo, né? Assim, você falou no começo de ecossistema, né? A gente entende que o nosso negócio também tem um ecossistema. Então eu tenho hoje treinamento, que a gente tem, além do que eu já faço, eu tenho uma pessoa e vou ter mais pessoas que vão duplicar isso, né? Então, essa pessoa já anda comigo há um ano, a gente já entende um pouco a linguagem, convive o dia a dia da corretora. Então, a gente vai ter dentro do ecossistema treinamento, a gente vai ter dentro do ecossistema implantação de cultura, a gente vai ter dentro do ecossistema geração de clientes, que é demanda, geração de demanda através de lead. Dentro desse ecossistema, eu vou ter para o cara que não quer ter um back-office, eu vou cuidar do back-office para ele. Então, é um ecossistema que está sendo construído para a gente poder entregar isso para o cara. E eu penso num payback curto, de 12 meses. Entendi. Porque eu fiz isso muito rápido. Então eu acredito que a gente conseguindo, se a gente conseguir dar suporte, né? E eu postei essa semana que vendas é muito mais querido que saber. Entendi. O nosso negócio não é para a esposa que não trabalha comprar. Não, eu quero a pessoa e a gente vai selecionar isso. Sim, eu quero o cara que fala assim, não, cara, quero empreender, quero fazer. Eu sou corretor, mas não consegui tracionar. Eu acabei de sair do curso e quero... Não, eu quero esse cara. Eu quero o cara que quer empreender. Não sou corretor, quero uma transição de carreira. É esse cara que a gente vai trazer para dentro desse ecossistema. E ecossistema é um negócio que é muito confundido, né, Leandro? Que acho que é bom... É outra palavra do momento, né? Cultura e ecossistema. Cultura e ecossistema. Todo mundo quer. Só que o pessoal confunde ecossistema com esteira de produtos. Total. Entendeu? Concordo. Eu tenho um ecossistema, né? Então eu tenho vários produtos. Não é isso, cara. Não, vários produtos é uma cesta de produtos. Ecossistema é o quê? É uma forma de você interagir com vários públicos de várias formas, integrando tudo isso. Ou seja, tem gente que participa do meu ecossistema e não compra nada comigo, não gasta nada comigo, não participa em nada comigo, mas ele é muito importante para o meu ecossistema. Sim. Né? Então vamos dizer, eu tenho dentro do Constru Clube o cara que paga mensalidade, participa da imersão, né? Que traz receita pro ecossistema? Tenho, beleza, mas esse cara tá faturando XYZ. Então vou dar um exemplo claro. Por exemplo, dentro do meu ecossistema eu tenho topografia. Poxa, eu sei que o topógrafo é um prestador de serviço pequeno. Ele não pode contribuir comigo como um dono de depósito de material de construção contribui. Sim. Mas eu preciso do topógrafo. Sim. Então, assim, você tem que saber montar essas peças do seu ecossistema para que ali dentro do seu ecossistema o cara tenha uma solução completa. Né? De integração e de consumo, né? Porque esse cara aqui do material, ele pode precisar do serviço desse, que precisa do serviço do outro. Então, o ecossistema é para alimentar, para interagir e muito mais para ajudar. Porque o seu ecossistema ajuda essas pessoas. No meu negócio, quando o cara comprar a minha franquia, por que ele vai consumir sistema de outra pessoa? Por que ele vai consumir lead de outra pessoa? Não, cara, a gente tem que criar um modelo, e aí você falou, de acordo com a sua realidade, com o seu negócio, você monta isso para você ir nutrindo, integrando todas as pessoas e as peças. E é um negócio que promete muito na minha visão, Leandro, pelo seguinte, imagina o seguinte, cara, se o cara não passar por você, o corretor só se relaciona com a companhia seguradora. Total, é isso. Então, na verdade, ele só é o que a companhia quer que ele seja. Né? Ou seja, não tem... Ele é um funcionário PJ da companhia. Ele é o funcionário PJ da companhia. Sim. Né? E o cara que não enxergar isso, ele vai ser um funcionário PJ da companhia
bem sucedido. Não estou dizendo que ele é mal sucedido, pelo contrário, a gente tem. Mas só que ele vai ter que ligar para renovar, ele vai ter que ter a secretária para marcar reunião, não mas escalona. quem tem. Ele não escalona. Não escalona. Não A escalona. real é essa. De novo, hoje, o que as grandes empresas fazem, né? Elas fizeram desde o passado. Vamos pegar um exemplo aqui da nossa região, a Embraer. A Embraer tem várias empresas menores que nutrem ela. Ela tem um ecossistema já desde 1900 e bolinha lá. Né? Então, assim, as empresas grandes, elas querem empresas também menores para nutrir esse ecossistema. Sim. Então, é muito disso, cara. No final, vendas também, Evandro, é relacionamento, tá? Então, a gente precisa trabalhar muito forte essa questão do relacionamento com os nossos clientes internos e externos. Sim. Então, você tem clientes internos e externos. Eu tenho clientes internos e externos. Né? A companhia seguradora, eu sou cliente dela, mas em algum momento ela também é meu cliente. Sim. O meu vendedor é meu cliente. O meu franqueado no futuro vai ser meu cliente. Então, a gente precisa trabalhar muito relacionamento, cara. Relacionamento, comunicação. Que é uma das coisas que dentro do seu negócio hoje funciona muito bem. Sim. Sim, né? sim. Você é um cara do network, você me conectou com várias pessoas aqui já, você conecta muito bem, né? Você trabalha muito forte. Mas se eu tivesse qualquer coisa da sua área, eu participaria, porque eu sei que você é o cara do network, pô. Então, mas aí que tá, né? Que nem você falou a história da equipe, né? Eu brinco que é o seguinte, hoje, em termos de relacionamento, você viveu isso, né? Ou seja, o cliente entra como se relacionando, sendo meu amigo, e ele sai amigo do Rosalvo, né? Você entendeu? Ou seja, sim. Porque senão, se não criar isso, e o Rosalvo agora tem a gente chama do filho dele que é o Rodrigo. Sim. Ou seja, se a gente não for aumentando... não volta para comprar de você de novo. Não volta e você também só consegue cuidar de 2, 3. Sim. Você entendeu? Porque senão... Isso é muito legal que você falou, ó. Não adianta eu ir lá, fazer o network, vender a obra, e depois o Rosalvo não entrega na expectativa do cliente. O que acontece é que você vende... E o Rosalvo supera a expectativa. E o Rodrigo vai ter que superar a expectativa. Porque daí a gente entende o papel do Evandro, do Rosalvo e do Rodrigo. Então, mas tem coisas que são empíricas, né? E que vão acontecendo ao longo do processo. Mas sabe um negócio que mudou muito esse detalhe? Mudou muito esse item? É o seguinte detalhe. Eu tinha um problema, que era o quê? Eu ia lá e dava uma estimativa de preço para o cliente. Sim. Certo? Beleza. Eu fiz a estimativa de preço pro cliente. Pô, estimativa de preço em obra, né, cara? Entendeu? Aí, beleza. Aí, o que acontecia? Eu ia lá e falava isso pro cliente. Eu perguntava pro Rosalvo, quanto é? Tanto. E o cara marcava bem essa estimativa. E o cara marcava bem. Aí, o que acontecia? Aí, eu chegava pro cliente e passava esse item pro cliente. Aí, o cliente mudava a obra, fazia isso, fazia aquilo, mas daí já era ele com o Rosalvo. Aí ele falava pro Rosalvo, não, mas o Evandro me falou. Aí eu uso o gatilho do comprometimento hoje, que é o seguinte, reunião de estimativa de obra, quem que vem? Rosalvo. Só ele, é isso. Rosalvo, tá aqui, cara. Entendeu? Então o que você falar, você vai se comprometer. Você vai entregar. Você vai entregar. Você entendeu? Então, o que acontece? Aí, eu saía dessa operação, que deve ser que nem o seu pós-venda, esse tipo de coisa. Ou seja, mas tem que ter um momento onde existe essa transposição. Não pode ser assim, ele para de se relacionar comigo, começa a se relacionar com o Rosalvo. Hoje, o que acontece? Nessa reunião, participamos nós 3. Eu, o Rosalvo e o cliente. Legal. Aí, ali, o Rosalvo se compromete com o preço, o cliente se compromete com o preço e eu me comprometo com o preço. O que o Rosalvo deixa claro? Olha, esse preço é para esse projeto. Se tiver alteração, vai ter mudança. Então, fica tudo muito claro. É um alinhamento de expectativa que hoje é um problema na comunicação das empresas, do próprio vendedor, da liderança, né? Eu tenho uma expectativa sobre o Evandro que eu não comuniquei, não escutei qual era a expectativa do Evandro e aí as coisas não fluíram do jeito que a gente imaginava. Sim. Porque eu pensei uma coisa e o Evandro pensou outra. E aí, cara, nenhuma das duas aconteceram. Exatamente. Né? Então, essa coisa de... E aí, de novo, né? Tudo envolve comunicação, cara. Sim. A gente precisa se comunicar. Vendas é comunicação, né? Também, além de outras coisas. Mas tá bom. Pô, Leandro, tem mais uma série de itens pra gente conversar aqui, né? Mas nosso tempo já tá... Conversa boa, papo conversa boa, né? Fica aí o convite pra gente vir aqui mais vezes, falar de mais temas relacionados à venda, relacionados a seguro, relacionados aos itens que
entrelaçam aí entre uma Seguro corretora de residencial, seguro fiança, seguro de obra. Exatamente. Tem muito assunto, né? Exatamente. Tem muito assunto. Vocês estão com... Cotação lá sua. Não, vocês estão com... Não é network, vocês estão com um relacionamento muito importante, viu? Porque tem condomínio exigindo seguro aí agora, viu? É isso aí. Não, legal, ó, Evandro. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez e aproveitar aqui para fazer um convite, né? Nós estamos fazendo aí uma primeira imersão, né? Eu acho que o Evandro está trazendo para dentro do Constru Clube, sempre tentando trazer inovação. E a ideia, né, Evandro, nessa imersão no Constru Vendas aí é trazer uma expansão de consciência das coisas simples que o empresário pode fazer ou que o gestor pode fazer para melhorar e aumentar a sua performance nas vendas. Eu acho que esse é o grande objetivo. Então, mesmo que você não goste muito de vendas, vem com a gente, porque com certeza você vai sair de lá com uma visão bem diferente do que é o processo de vendas. Entendendo a necessidade de ter um método, entendendo que o método vai trazer previsibilidade, que o método vai trazer... Organização, qualidade de vida. Entendeu? O método de vendas é o que você falou. A vida do empresário, ela só é uma montanha-russa por causa da questão financeira. Todo mundo fala, a vida do empresário... sem freio, às vezes. Exatamente. Por quê? Porque você não tem previsibilidade, você não tem método, você tem que trabalhar. Então, assim, a ideia nossa... E é aquilo, né, Leandro? Primeiro, agradecer de você estar participando, né? Tá fazendo essa imersão junto com a gente, porque eu sei o quanto a sua agenda é concorrida, né? E a ideia é que esse seja um primeiro produto de outros. Sim. Eu ainda não contei para você, mas a ideia é que a gente tenha mais produtos virados para a construção civil. Por quê? Porque a construção civil é carente. A construção civil, ela é daquele cara que se enfia no trabalho o dia inteiro e só consegue, à noite ele só descansa para poder... Né, ele não é esse mercado que a gente está vendo. Todo mercado está se preparando, todo mercado está indo para imersão, todo mercado está mudando, né? tá se estruturando. E a construção civil está ficando para trás. Se a gente não mudar isso, se a gente não ajudar a mudar isso, nada acontece. Não, legal. Eu, assim, Ivan, tenho a certeza que isso também, né? Estar com você nesse momento é uma forma de gratidão, porque você foi um dos caras que mais me ajudou lá no começo. Então, por mais que a minha agenda fosse lotada, um pedido seu não ia negar. E vamos para cima, vamos fazer acontecer, vamos ajudar os seus parceiros aí, quem participa, quem não participa, a vender mais de forma simples, leve, como você falou, mas fazendo o que tem que ser feito, porque a gente só vai vender mais fazendo o que tem que ser feito. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Até mais.